Ascensão através de habilidades. Episódio 203. 50º andar. A insanidade de um louco. 2. Seja devorado por mim, mortal. As emoções surgiram, espalhando-se por toda a sala. E essas emoções espalhadas começaram a penetrar em Taesan. Ha. Valência estava confiante na sua vitória. Ele havia engolido uma quantidade imensurável de emoções. Apenas entrar em contato com os fragmentos de emoções que ele liberou poderia enlouquecer uma pessoa. Ele liberou todas essas emoções em Taesan de uma só vez. Acabou. A sobrevivência era impossível. Mesmo que alguém conseguisse de alguma forma manter a sanidade, seria dominado por uma onda de emoções que poderia reduzi-lo à idiotice. Claro, Taesan estava reunindo emoções puras sem nenhum problema até agora. Mas mesmo com esse nível de fortaleza mental, ele não conseguiria bloquear o poder do Valência agora. Ele sorriu. Agora, usando o corpo de Taesan como sacrifício para reunir as emoções, tudo acabaria. Como ele esperava, um tumulto de emoções assolava a cabeça de Taesan. Raiva, prazer, arrependimento, vazio. Todas essas emoções martelavam sua cabeça como se fosse atingido por um martelo. E Taesan aceitou calmamente essas emoções. Uma torrente violenta. Uma onda que esmagaria e apagaria tudo sobre quem a engoliu. Mas foi isso. Comparado ao desespero que sentiu em sua vida anterior, este era infinitamente mais fraco. Taesan deu um soco. Valência, vindo em sua direção, foi surpreendido pela força do soco. Como poderia ser isso? Porque você é fraco. Taesan simplesmente respondeu e atacou-o. Valência rapidamente reuniu emoções e as lançou contra Taesan. Mais uma vez, uma infinidade de emoções desabou. Mas eles foram facilmente afastados com um leve balançar de cabeça. Valência gritou em negação. Por quê? Qual é a utilidade de ter tantos? Essas emoções são totalmente inúteis. Foi, talvez, um resultado óbvio. As emoções que Valência engoliu vieram todas daqueles que desistiram e pararam no meio do caminho. A reunião de tais emoções nunca poderia ter qualquer significado. Eles eram apenas numerosos em quantidade, nada mais. Eike. Valência cerrou os dentes. Ele continuou liberando emoções, mas nenhuma surtiu efeito. Os olhos de Valência começaram a tremer violentamente, e então lentamente começou a se acalmar. Ele parou de fugir. A espada de Taesan perfurou seu peito. Valência, com sangue escorrendo da boca, olhou nos olhos de Taesan. Segurando a cabeça de Taesan, ele gritou. Sua mente, mostre-me o que você tem. Uma tentativa de teste de fusão mental é tentada. Verificando. Com a janela do julgamento, o mundo mudou. Na frente de Taesan, um mundo de cinzas se desenrolou. Taesan percebeu instintivamente que este lugar era o mundo da mente. É assim que é? Eles chamaram um ao outro para o mundo da mente, e então eles capturaram a própria mente. Se for esse o caso, este lugar deve estar na mente do Valência. Taesan caminhou pelo mundo da mente. Lá, foram espalhados fragmentos que pareciam ser as memórias de Valência. Através deles, Taesan pôde entender a vida de Valência. Ele era uma pessoa de um mundo comum, nascido filho de um fiscal da época medieval, viveu a vida lidando com trabalhos tributários. Taesan achou estranho, era literalmente uma vida tranquila e ele a vivia com satisfação. Por que ele enlouqueceu? Para que ele queria a mente do transcendente? Taesan não conseguia entender. Então, um fragmento de memória chamou a atenção de Taesan. O fragmento era de uma cor escura e turva. Conforme Taesan se aproximava do fragmento, a memória que ele continha começou a se revelar. Taesan fez uma careta. Houve apenas destruição. A cidade estava em chamas. Pessoas estavam morrendo e cavaleiros andavam a cavalo. Dragões voaram no céu. Um poder transcendente começou a se espalhar em direção ao horizonte. Parecia que estava bloqueando alguma coisa. Koong. E com uma onda de poder massivo, tudo desmoronou. Os cavaleiros foram pisoteados e os dragões sangraram ao cair no chão. O mundo estava acabando. Imortal? Taesan semicerrou os olhos. O poder que pisoteou o mundo parecia o de um imortal. Valência fugiu freneticamente daquele lugar. Algo se aproximou dele enquanto corria, consumido pelo medo e pelo desespero. Valência fechou os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rachadura. E acabou. O fragmento de memória se despedaçou. Isso é. Taesan estreitou os olhos. Enquanto Taesan investigava a mente de Valência. Valência estava fazendo o mesmo, avançando na mente de Taesan. Se eu engolir este lugar. Quem controlava o corpo era, em última análise, a mente. Se ele engolisse a mente de Taesan, o corpo de Taesan se tornaria seu. Ele espalhou sua mente em todas as direções, seus olhos cheios de loucura. Ele engoliria tudo para torná-lo seu. Ei, o quê? Mas logo ele percebeu, o poder da mente que ele estava espalhando não poderia ir muito longe. Escuridão? Então amanheceu em Valência. Ele foi engolfado pela escuridão. Uma escuridão tão escura que ele não conseguia ver nem um centímetro à frente, uma escuridão sem fim que engolia até mesmo sua existência. Valência avançou em pânico. Mas a escuridão não diminuiu. Ele espalhou seu poder,
Mas tudo foi devorado pela escuridão e desapareceu. Valência ficou horrorizada. Ele percebeu. Este lugar era a mente e a alma de Taizan. Mas ele não viu nada. A razão era simples. Seu espírito era infinitamente inadequado para interferir em Taizan. Ele, que devorou os espíritos de dezenas de milhares, não conseguiu nem tocar em um fragmento. Sucesso no julgamento. Colidir. O mundo se despedaçou. Taizan, retornando ao labirinto, franziu a testa. Imortal? O ser que pisoteou o mundo de Valência e o subjugou. Tinha a aura inconfundível de um imortal. Por que isso existe? Não foi apenas um fragmento. Isso significava que o imortal destruiu diretamente o mundo de Valência. E a energia que se aproximou de Valência no final. Provavelmente um imortal. Mas então. Houve uma pergunta. Por que Valência estava aqui? Ele queria perguntar sobre isso, mas Valência não estava em um estado normal. Ah, haha, hahaha. Com uma espada cravada no peito, ele não ofereceu resistência. Você é esse tipo de coisa. Ele olhou para Taizan, sua voz rouca enquanto falava. Sim, você deve ter trazido um núcleo puro. Originalmente, eu possuía um status que não era afetado por tais coisas. Mais formidável do que qualquer um. Eu queria me vingar do imortal que me fez assim, mas, que vaidoso. Que totalmente vaidoso. Anos, talvez décadas, séculos se passaram. O louco, que se instalou no labirinto sonhando em se tornar transcendente, morreu assim mesmo. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativa, interferência emocional. Sua ascensão espiritual foi ativada. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativa, Torrent of Emotions. A habilidade especial sempre ativa, Torrent of Emotions, foi integrada com a habilidade especial sempre ativa, 3 provas. As habilidades foram integradas. Habilidade especial sempre ativa, 3 provas. Você provou seu valor para si mesmo, para os deuses e para o mundo. O que você construiu e suas emoções tornam-se fenômenos, cercando você e tendo um impacto material. Foi acrescentado o aspecto de que não apenas o que é construído nas 3 provas, mas também as emoções se tornam fenômenos. Tornou-se um pouco mais forte. Não apenas em status, mas agora incluindo emoções. O poder das emoções demonstradas por Valência não foi fraco, apenas ofuscado pelo estatuto de sábio. As 3 provas foram fortalecidas. Habilidade especial sempre ativa. Interferência emocional. Proficiência, 1%. Você pode interferir nas emoções dos outros. Ou você pode imbuir seus ataques de emoções para tentar um julgamento mental sobre seu oponente. Quanto mais forte for a força mental, menos eficaz ela será. Vamos ver. Taizan ativou uma flecha gelada. E quando ele usou interferência emocional, a torrente de emoções demonstrada por Valência começou a congelar ligeiramente sobre a flecha de gelo. Não é ruim. Se alguém argumentasse, todo ataque poderia ser considerado equivalente a infligir uma doença de status. Embora isso não funcionasse contra os verdadeiramente fortes, seria bastante útil contra inimigos que dependiam de números absolutos. Mas não terminou aí. Você alcançou o destino desejado pelo designer do labirinto. Uma recompensa será dada de acordo. Clank. Os tijolos do chão começaram a subir, encaixando-se como um quebra-cabeça, começando a formar uma forma. Olá, Baubamba. Apareceu o administrador do labirinto, Baubamba. Ele murmurou enquanto olhava para Taizan. É incomum para um aventureiro que nem entrou nas profundezas me encontrar com tanta frequência. Isso não é uma coisa boa? Depende de como você vê isso. Por enquanto, devo fazer o que preciso fazer. O corpo de Baubamba estalou. O cadáver de Valência começou a descer as profundezas do labirinto. Clank. E em seu lugar apareceu um pequeno objeto esférico. Parecia ser um NPC temporário substituindo o papel de Valência. Os guias que estão há muito tempo no labirinto do 21º andar e também do 41º andar desapareceram. E isso também, pelas mãos de um único aventureiro. Devo me desculpar? Não há necessidade. O seu desaparecimento significa que, de alguma forma, os seus desejos foram realizados. O corpo de Baubamba estalou e se chocou. Tínhamos um contrato com eles. Consequentemente, eles ocuparam seu lugar no labirinto. O cumprimento desse contrato e o fim do seu papel é uma coisa boa por si só. O herói atrás de você concordaria. A voz do herói sumiu no final. Minha tarefa aqui está concluída. Agora é hora de lhe dar sua recompensa. O corpo de Baubamba entrou em conflito e o poder começou a descer. Você alcançou o segundo reino que o mago do labirinto desejava. Nível 100, Se expresso em números, sim, um mágico preparou uma recompensa para você. No nível 55, Baubamba apareceu e ofereceu-lhe escolhas. O que eram eles? Equipamento, proficiência em habilidades, aumento de estatísticas, conhecimento do labirinto, verdades ocultas e informações desejadas. Foi disso que ele se lembrou. Desta vez, enquanto Taizan ponderava sobre o que receber, Baubamba falou. Parece que você está pensando, mas desta vez há apenas 2 opções. É menos do que da última vez. Não me pergunte, foi o que o mágico decidiu. Baubamba falou em tom irritado. Desta vez,
O que você pode receber é um equipamento precioso ou uma habilidade. Escolher. A escolha era óbvia. Dê-me a habilidade. Os equipamentos podem ser substituídos eventualmente, mas habilidades, nem tanto. Baubamba clicou, como se soubesse que essa seria a escolha. Receba. Este é o presente que o mágico concede a você. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Vontade do Aventureiro. Habilidade de ativação especial, Vontade do Aventureiro. Consumo de mana, 50. Somente aventureiros que descem ao labirinto possuem vontade de resistir. Uma vontade e um espírito firmes ignoram todos os julgamentos infligidos a si mesmo por um determinado período. Uma habilidade de imunidade a doenças de status? O rosto de Taizan se iluminou de interesse. Ignorar todos os julgamentos significava que tudo, incluindo julgamentos de frio ou queimadura, julgamentos emocionais, julgamentos de morte instantânea, julgamentos de confusão, etc., estavam todos incluídos. Embora Taizan nunca tivesse experimentado um julgamento mental, ele sabia que ser imune era diferente de resistir com sucesso. Você desceu a um nível satisfatório para o mago. Então, uma recompensa adequada à sua conquista deve ser dada. Você está satisfeito? Taizan assentiu. O corpo de Baubamba começou a desmoronar. Então devo retornar aos meus deveres devido ao meu ocupado mestre. Essa é a vida de um servo. Baubamba resmungou quando estava prestes a sair, mas Taizan o deteve. Espere, só mais uma pergunta. Isso não é permitido para você. Não é nada grandioso, apenas uma simples confirmação. A desintegração de Baubamba parou. Ele perguntou. A recompensa de liberação do andar é garantida ao limpar qualquer andar? Então é isso que você estava perguntando. Baubamba respondeu em tom irritado. Claro, esse é o propósito das recompensas de piso. Entendido. Taizan acenou com a cabeça e o corpo de Baubamba se desintegrou completamente. Então, vamos nos encontrar novamente na próxima vez. Tendo confirmado sua pergunta, Taizan desceu ainda mais. Este lugar leva às partes mais profundas do labirinto. Este é um lugar onde residem seres cheios de mistério. Os corrompidos e os não corrompidos coexistem em harmonia. Início da missão do 51º andar. Derrote o chefe do 51º andar e passe. Recompensa. Tornozeleira dos de coração partido. O ferreiro do 51º andar o cumprimentou. Você finalmente chegou aqui. Ele olhou para Taizan com uma cara sentimental. Sua velocidade é incomparável com a dos outros. A partir daqui, o labirinto muda mais uma vez. Vários seres aparecerão. Como você se relaciona com eles depende inteiramente de você. Ele aconselhou brevemente. Taizan seguiu o conselho a sério e entrou na passagem. Então, o deus demônio disse que os guias da Quinta Ordem estavam esperando no 51º andar. E Li Taeyeon disse que o 51º andar era único. Ranger. Taizan abriu a porta. O que apareceu foi uma vasta cidade. Numerosos edifícios de estilo medieval foram colocados ao longo das ruas e uma ou duas pessoas inexpressivas andavam por aí. Monstros não estavam em lugar nenhum. Parecia mais uma aldeia do que um andar. É real. Está aqui há muito tempo também. Muitos aventureiros vieram para o labirinto. E entre eles, alguns desceram as profundezas, enquanto alguns morreram no caminho. No entanto, tais indivíduos eram extremamente raros. A maioria dos que chegaram ao labirinto desistiu de descer. O desespero de poder morrer mesmo com seu talento, o ceticismo de que não poderiam descer mais, etc. Muitos que enfrentaram essas emoções desistiram de conquistar e se estabeleceram no meio do labirinto. Este era o 51º andar. Uma cidade onde os corações partidos se reuniam. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.